Boa tarde, galerinha amada minha. Revisão de geografia agora, vamos acompanhar. E começamos com conhecendo o relevo da Terra. A crosta terrestre é irregular e apresenta diferentes formas. A essas diferentes formas damos o nome de relevo ou acidentes geográficos. Portanto, relevo é o conjunto das diferentes formas de terreno na superfície da Terra, ok? Vejamos a explicação do relevo de acordo com a imagem. Prestem atenção e analisem as imagens, ok? Planícies são terras planas que podem ter pequenas ondulações. E aí nós temos a imagem das planícies. Planaltos já são terras mais altas que as planícies. E há uma grande extensão de terrenos elevados cercados por vales. E aí temos os planícies, que são terras totalmente mais altas, né, do que com relação à planície, e cercado normalmente por vales. E as montanhas? Vamos ver o que são as montanhas. São uma grande massa de terra e rocha bastante elevada acima do terreno que a rodeia. A parte mais alta de uma montanha se chama cume ou pico, e a parte mais baixa, base ou sapé. Belíssima imagem, né, turma? Só para ficar a observação. Monte ou morro são elevações de terras menores que as montanhas e que aparecem de forma isolada. E temos os montes ou morrinho, né? Agora, serra ou cordilheira são montes ou picos que consistem em uma sequência de elevações mais ou menos ligadas entre si, ou seja, um conjunto de montanhas. Então, várias montanhas juntas vão formar serra ou cordilheira. Vale é o terreno baixo que fica entre montanhas, montes ou morros. Muito bonita. Olha o vale lá no meio. Agora essa é legal, gente. Ilha. O que é a ilha? É uma porção de terra cercada de água por todos os lados. As ilhas podem ser classificadas em marítimas, quando se localizam no mar, e fluviais, quando estão nos rios. Essa aí com certeza é marítima, porque ela está no meio do mar. E é muito linda, né, gente? E as dunas? Dunas vocês sabem o que é. São montes ou colunas de areia que se acumulam pela ação dos ventos e que são mudadas constantemente de lugar, né? Já a restinga é uma faixa de areia depositada paralelamente à linha da costa primitiva e ligada à terra por uma extremidade. Ó. A restinga é essa faixa de areia ali, ó, bem lá na base, perto da vegetação. E nós agora vamos partir, largamos um pouquinho o relevo e vamos conhecer um pouco o clima. Primeiro, vamos entender o que é o tempo atmosférico. É o estado em que a atmosfera se encontra em determinado lugar e momento. Para fazer a previsão do tempo, nós usamos alguns equipamentos como, primeiro, a biruta, ou o termômetro, que é o do meio, ou o terceiro, que é o pluviômetro. Então, para conhecer o tempo atmosférico, utilizamos esses instrumentos. Agora vamos entender o que é o clima. O clima é a variação dos tempos ao longo dos anos. É diferente de tempo. Para determinar o clima que ocorre em um lugar, como país, região, estado ou município, é necessária a observação do tempo atmosférico por vários anos. Então, quer dizer, o clima, a gente demora muito tempo para estar observando e ele sempre vai se repetir da mesma forma. Já o tempo, ele pode virar ou pode mudar com uma questão de segundo, certo? De repente está sol, agora está chovendo, segundos depois está chovendo. Então ele muda com uma facilidade, o que o diferencia de clima. E aí temos as regiões norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. E lembrando que cada região tem seu clima, tá, turma? Todas essas mudanças no tempo e no clima se devem aos movimentos que a Terra produz. E que movimentos são esses? O movimento de rotação e translação. Mas o que é o movimento de rotação? Vamos recordar as aulas iniciais. É aquele em que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, ou seja, em torno dela mesma, o que vai gerar os dias e as noites, ok? Aulinha de ciências, né? E o movimento de translação é aquele em que a Terra gira em torno do Sol, de oeste a leste, e esse percurso vai durar 365 dias
e 6 horas, ou 366 dias, isso nos anos bissextos. O responsável pelas estações do ano é o movimento de translação. Então, o movimento de translação é o responsável por essas 4 estações do ano. Ou seja, o outono, que é o tempo das frutas, é o tempo em que as folhas caem. O tempo no caso, o inverno, um tempo frio, né, bastante frio, de neve, que neva em alguns lugares. Na região sul do nosso país já nevou, hein? Então, quando esfria muito lá, neva. Por quê? Por causa do inverno. A primavera, que é a estação das flores, e o verão, que é a estação do calor, né? Muito sol, muita praia. Agora, saindo do clima, vamos ver um pouquinho da vegetação. A vegetação e o clima são 2 aspectos naturais que estão sempre relacionados. No Brasil, as matas, as florestas e as plantas em geral são muito variadas devido às diferenças climáticas de cada região do país. Lembre-se que eu falei que cada região do país tem um clima totalmente diferente, né? Então, vamos verificar. Aí temos o clima equatorial, tropical, semiárido, tropical de altitude, tropical atlântico e o clima subtropical. Lembrando que o nosso país, por ele estar próximo à linha do Equador, ele é um país bastante quente, bastante tropical. E vamos entender um pouquinho mais o que é essa vegetação, né? O conjunto de plantas de uma determinada área ou região. Isso é vegetação, ok? Vamos ver um pouquinho mais os tipos de vegetação. Temos a floresta, que é a vegetação que se apresenta com árvores altas, grandes e juntas umas das outras, né? Que quase deixa... Normalmente ela é escura, porque ela não deixa espaço para os raios solares ultrapassar. Passar entre elas, né? Aquela coisa bem bonita. E o cerrado já é o oposto. Ele se desenvolve principalmente no interior do Brasil. O espaço é recoberto por capins altos e aparecem plantas rasteiras afastadas uma das outras. O curioso são as suas árvores, que são baixas, com seus troncos finos e tortos. Então não tem como errar a vegetação de cerrado. Por quê? Porque as árvores são bem baixinhas, diferente das florestas, que são altas, e os seus troncos são finos e tortinhos, ok? Campo. Campo é uma das mais belas paisagens. Os campos estão presentes especialmente no sul do país. São compostos por vegetações rasteira e verdinha, a qual damos o nome de capim ou grama. Olha que imagem bela. Estou dizendo o campo, que a gente chama também de pampas, porque é da região sul do país, é muito bonito, gente. Agora vamos mais para o nosso lado aqui da região nordeste, norte. Caatinga. A Caatinga fica localizada no nordeste do Brasil, em uma área do solo bastante seco e apresenta pouca vegetação. A Caatinga é composta por várias espécies de cacto, como a palma, o mandacaru, a coroa de frade, entre outros. E esse aí vocês conhecem, os cactos, as palmas. Isso é bem típico, né, da nossa região. No litoral, a vegetação é bastante variada. Existem ainda no mar as algas, que a gente não pode esquecer delas, das algas marinhas, usadas em cosméticos e produtos farmacêuticos. E fazem muito efeito, tá, gente? E a vegetação de praia? Oh, maravilha, vontade de estar lá. Apresenta uma vegetação rasteira encontrada na faixa litorânea. Olha lá, essa é a vegetação de praia, que a gente sempre encontra toda vez que a gente vai para a praia. E o mangue, quem nunca viu um mangue? É muito bonito. Só que é uma árvore às avessas, olha lá. Ela apresenta uma vegetação em terrenos alagadiços e os galhos dos pequenos arbustos se entrelaçam, dificultando a passagem. Ou seja, e outra coisa bem interessante também são as raízes. Percebam como as raízes ficam para fora do solo. Eles são muito grandes e fica exposto mesmo, tá? Nos mangues. Tem manguezais que aparecem mais as raízes do que a própria árvore. E é muito interessante. Aqui no Maranhão tem bastante, tá, turminha?
E para nós finalizarmos, vamos conhecer um pouquinho aqui os vegetais, que são importantíssimos para o homem. Claro, a gente sempre tira esses vegetais maravilhosos. Além de purificar o ar que respiramos, favorecem o clima das regiões e fornecem sombra. Eles são usados de diversas formas, seja no seu estado natural ou industrializado. Meninos, fiquem com Deus e espero que tenham gostado da aulinha. Beijinho, tchau!